Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais um pão da série Pães ao Redor do Mundo. Hoje é dia do Halá, o pão trançado judaico. Olha ele aí, ó. Olha que trança linda que nós fazemos. Vamos fazer com 3 tiras, colocar gergelim branco e levar para o forno. Olha o resultado final. Olha que bacana que fica. Muito bem, pessoal. Vamos falar algumas curiosidades sobre esse pão, ó. Eles são servidos em festas e cerimônias religiosas, tá? Geralmente esse pão é feito uma receita para render 2 unidades. Aí eles degustam na sexta e no sábado, tá bom? Então aqui nós vamos fazer da mesma forma. Na mesma receita, vamos dividir em 2 unidades. Esse pão, pessoal, a gente costuma não utilizar o leite por uma cultura, tá? Lá eles falam que o leite e a carne não podem ser consumidos juntos. Então, se esse pão vai ser consumido nas festas e nas cerimônias, esse pão não pode ser comido com a carne. Então, a gente evita colocar o leite nesse pão. E como que a gente dá essa maciez para o pão? Através do ovo. Combinado? Outra curiosidade, que nós vamos utilizar o fermento natural como um pré-fermento. Esse pão é um pão bem leve, bem macio e geralmente as pessoas utilizam a esponja, que é um outro pré-fermento. Como a gente trabalha com fermento natural, vamos usar o Antônio nessa receita, como a gente faz sempre, mas deixando bem claro que a gente não quer em nenhum momento não fazer o pão tradicional, tá? A gente está tomando cuidado em respeitar as tradições. Aliás, pessoal, falando em tradições, nós vamos fazer uma trança com 3 tiras, 2 pães trançados com 3 tiras cada. Tem várias tranças dependendo da região que é feito o pão, tá? Tem regiões que faz o pão com 6 tiras cada pão, representando uma tribo de Israel em cada tira, que são 12 tribos. Nós escolhemos fazer 2 pães com 3 tiras cada, tá bom? E quem souber mais sobre esse assunto, nos ajude, pessoal. Deixe aqui nos comentários para que todo mundo aprenda mais sobre essa cultura do pão halá. Combinado? Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão halá. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para o nosso processo, vamos trabalhar com 2 tipos de fermento. O fermento seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo de pães com fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, o processo de dobras e segue a fermentação adequada. Tudo bem? Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, aí quem sai da receita é o fermento natural. E você faz o mesmo processo que vamos fazer aqui, tá? Com os mesmos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento seco. Hoje nós vamos trabalhar com a fermentação mista, utilizando o fermento biológico seco e o fermento natural. E os ingredientes do nosso pão são os seguintes, ó, tenho aqui 300 gramas de farinha, essa farinha é tipo 1, quero um pão macio. Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, tenho 160 ml de água, 20 ml de óleo neutro, pode ser de girassol, pode ser até o óleo de milho, tá? E tenho aqui 6 gramas de sal. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos. Depois a gente entra com o líquido. A água é variável, tá, pessoal? Depois que eu não tiver mais nada seco, vou colocar a nossa gordura. Por que a gente faz isso? Porque a gordura pode atrapalhar o nosso fermento seco, tá bom? Aí a gente vem para a bancada, inicia o processo de sova. 3 minutinhos sovando, a gente inclui o nosso sal. E sovamos por mais 3 minutinhos até atingir o nosso ponto de véu. Começamos pelo fermento e o açúcar. Uma mão vai na massa, a outra fica livre para ajudar a colocar os ingredientes. Fazemos uma mistura, abrimos uma cavidade e vamos colocar o líquido. Ó. O ovo 100%, o
fermento natural entra 100%. E colocamos metade do nosso líquido, ó. Lembrando que o líquido é variável, tá? Misturamos bem aqui no meio, ó. Tudo misturado, vamos colocar mais uma parte do líquido. E começamos a tirar a farinha que está em volta, ó. Nesse momento a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, ó, a nossa espátula. A gente tira o excesso de massa que a gente tem na mão e verifica a umidade da massa. Ó, viu como aqui, ó, já não tem mais nada seco? Então, esse líquido aqui a gente não vai usar. Por que que tem essa diferença, pessoal? Nós temos o tamanho do ovo, que pode ser maior ou menor. Temos também a hidratação da própria farinha, a umidade da farinha. Então, se ela está mais seca, pede um pouco mais de líquido. Se ela está mais úmida, acontece isso, sobra um pouco de líquido da receita, tá bom? Por isso que a gente deixa sempre claro que o líquido é variável, tá? Então agora aqui, ó, não tem mais nada seco, a gente coloca o nosso óleo neutro. E continuamos a mistura, tá? Nesse ponto aqui, nós temos que acreditar no processo. Parece que precisa de farinha, parece que a massa não vai dar certo, mas é só misturar bem, tá? Muito bem, o nosso óleo já faz parte da massa. Agora então a gente tira aqui, ó, a nossa massa e vem para a bancada, tá? Um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na nossa mão e vamos iniciar o processo de sova. Por que que a gente sova o nosso pão? A gente precisa desenvolver uma elasticidade na massa para segurar a fermentação. E olha como que a massa está rasgando agora, tá? Então nós vamos sovar 3 minutinhos, depois a gente vai incluir o nosso sal e sovar mais 3 minutinhos, até a gente conseguir uma elasticidade na massa, combinado? Então vamos lá, ó, sovando por 3 minutos. Muito bem, após 3 minutos temos uma elasticidade mínima, olha lá, a massa já começou a ficar no ponto que a gente precisa, tá? Agora nós vamos colocar o sal. Incluímos o sal depois, pessoal, para evitar o contato com o fermento, tá bom? Então agora a gente mistura bem essa massa e volta a sovar por 3 minutinhos, até a gente atingir o nosso ponto de véu, a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Vamos lá! Muito bem, após 3 minutos de sova, vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. Tiramos um pedaço e tentamos abrir o mais fino que a gente conseguir. Chamamos esse teste de ponto de véu, tá, pessoal? Olha lá, ó. A gente força com o dedo e a massa não rasga. Olha que legal, tá? Então essa aqui é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá? O que que a gente vai fazer agora, pessoal? Juntamos a massa aqui novamente, ó, na bancada. Mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando e vamos deixar a nossa massa descansar, tá? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque a gente desenvolveu essa rede de glúten. Se a gente tentar modelar o nosso pão agora, a gente não vai conseguir, tudo bem? Então agora nós vamos deixar a massa descansar por 20 minutos e vamos continuar a nossa receita. Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos, vamos dividir o nosso pão, pessoal. Vamos cortar em 6 partes iguais, tá? Vamos fazer 2 tranças com 3 partes cada trança, combinado? Vamos lá, vamos cortar em 6 partes. Vamos pegar agora cada pedaço de massa, pessoal, tirar a fermentação, tá? Fazemos isso com esse movimento aqui, ó. Aperta a massa e a gente traz aqui, ó, 1, 2 e 3, ó. Tiramos a fermentação. Agora nós vamos abrir um cordão, tá? Nós vamos fazer 6 peças dessa maneira aqui, tirando a fermentação. E agora a gente abre, ó, uma mão primeiro, tá? Ó, a hora que a gente tem aqui a massa, aqui maior, aqui mais fina e aqui maior de novo, agora a gente entra com as 2 mãos, tá? Ó,
Por que a gente faz isso? Porque senão a nossa massa fica maior, menor, maior, menor. A gente primeiro faz isso no meio, ó, para depois sair para a lateral, tá? É um padrão que a gente utiliza aqui na padaria, ó. Vamos lá. Vamos padronizar as nossas tiras, pessoal, com 30 centímetros, tá? Em média, olha lá, ó. Assim a gente tem um padrão na nossa produção, tá bom? Vamos fazer essa mesma modelagem com todas essas massas aqui. Vamos lá. Temos as 6 tiras, agora vamos iniciar a modelagem do nosso pão. E vamos iniciar a trança do nosso pão, pessoal. São inúmeras as formas de trançar o pão, tá? A gente pode escolher com quantas tiras a gente quer trabalhar. Pode ser 3, 4, 6 tiras. Tem pessoas que fazem esse pão com até 12 tiras. É muito interessante, tá? Mas nós vamos fazer com 3 tiras, que é uma das mais simples para a gente trançar o nosso pão. Como que a gente vai fazer? Estamos com as 3 tiras do mesmo tamanho. A gente vai juntar essa parte de cima, ó. Deixar elas perto só, tá? Não vamos juntar ainda, tá bom? Por quê? Porque a gente quer uma modelagem igual aqui no começo e aqui no final. Então nós vamos fazer assim, ó. Essa tira daqui eu vou colocar no meio dessa aqui, ó. Venho com ela até aqui, deixando aqui solto, tá? Ó, essa aqui vem no meio. Ó, tiro essa pro lado, essa vem no meio, essa no meio das duas, olha lá, ó. E aí nós vamos fazendo esse processo até o final, ó. Tá? Ó. Deixa aqui do jeito que tá? Vocês vão entender agora o porquê, ó. Chego aqui no final, eu pego e aperto bem, tá? Dando a modelagem final nessa parte do pão. Agora a gente vira essa trança, ó. E a gente finaliza essa parte aqui do nosso pão, tá? Ó, fazendo o mesmo processo, olha lá, ó. Para que fique tudo igual, ó. Tanto aqui quanto aqui, tá bom? Se a gente já começar a trançar aqui do começo, essa parte vai ficar mais fina e aqui vai ficar mais largo, tá? Então agora a gente pega o nosso pão e finaliza dessa forma aqui, pessoal, ó. É uma opção, tá? Eu gosto de fazer assim. Mão aqui e dou uma leve apertadinha, ó. Tá? Fazendo esse biquinho aqui, ó. Nós temos a nossa trança, tá bom? Nós vamos fazer essa mesma modelagem com as outras 3 tiras. Muito bem, temos as nossas 2 tranças, agora vamos colocar na assadeira. Muito bem, temos aqui uma assadeira lisa e vamos usar novamente a nossa manta de teflon, tá? Se você não tiver essa manta de teflon, aí a gente unta a assadeira com um pouquinho de óleo, bem pouquinho, e um pouquinho de farinha, tá bom? Agora nós vamos finalizar o nosso pão passando uma camada de gema de ovos com um pouquinho de água, tá? Hoje nós vamos usar a gema de ovos com água, hein, pessoal? Nesse pão a gente não utiliza o leite. E nós vamos colocar, sabe o que? Gergelim branco para decoração, combinado? Vamos fazer esse processo então. Passamos a mistura de ovos então, ó. Gema de ovos com água. E colocamos agora o gergelim, pessoal. Muito bem, vamos agora colocar aqui um plástico em cima sem pegar aqui no pão, tá? Se colocar um plástico e grudar aqui nessa gema de ovos, o plástico vai colar. A gente tem que colocar um plástico por cima. Vamos colocar um pano de cozinha e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? De 40 a 50 minutos em média, a gente tem o resultado da fermentação final. Vamos lá! E temos a fermentação final do nosso pão. Olha lá que coisa mais linda. Agora, pessoal, vamos levar para o forno doméstico. Nosso forno está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar o nosso preparo nessa temperatura e marcar 10 minutos, tá? Aí nós vamos baixar a temperatura para 160 graus e deixar por mais 5 minutos em média. No forno turbo colocamos 150 graus por 15 minutos. No forno de lastro, 200 graus
de 15 a 20 minutos para esse preparo ficar pronto, combinado? Então agora nós vamos para o forno doméstico, vamos lá! E temos o nosso pão pronto, pessoal, olha lá que coisa mais linda, bem dourado, né? Agora, pessoal, nós vamos tirar daqui e deixar esfriar em outro local, tá? Senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal. Depois que esfriar, vamos para o resultado final. Muito bem, vamos para o resultado final do nosso pão, pessoal. Lembrando que a maciez dele vem da quantidade de ovos, hein, pessoal? É muito interessante a gente lembrar e respeitar o processo. Esse pão aqui não leva leite, tá? Muito bem, vamos cortar e ver o resultado final, ó. Vamos tirar aqui uma fatia. Olha lá, pessoal, olha a maciez, o objetivo do fermento natural como pré-fermento, né? Esse é o objetivo nesse pão, ó. Muito legal, né? Embaixo tudo certo também, olha lá. Encerramos o nosso preparo de hoje, pessoal. Fizemos o pão ralá. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.